Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, professoras, professores e crianças que nos acompanham na tarde de hoje. Senhor presidente, durante a CCJ hoje, nós tivemos o projeto 106, que deu entrada nessa casa em fevereiro deste ano e que foi relatado hoje pelo deputado Tião Medeiros, num esforço bastante grande para que a sua assessoria e o deputado Tião pudessem, além da assessoria do deputado Rosenbach, doutora Isabel, pudessem apresentar o parecer ao projeto, aquilo que nós conversamos com o deputado Tiago. E eu venho a essa tribuna como líder da oposição, senhor presidente, porque ficou praticamente inviável que nós pudéssemos aprovar ou rejeitar, fazer a leitura do projeto na CCJ. Por quê? Porque ontem, na tarde, ou final da tarde de ontem, entra um substitutivo geral ao projeto e este substitutivo geral recebeu o parecer, não o parecer ao substitutivo hoje, mas o parecer que havia sido dado e que nós pedimos foi o parecer ao projeto original, que foi dado pelo deputado Tião, que é uma coisa óbvia. Acontece que, como tinha um substitutivo, o deputado Tião tem que fazer um parecer hoje ao substitutivo e nós tivemos que pedir vistas justamente porque não sabíamos o que era. Recebemos há pouco, inclusive, vice-líder Tiago Amaral, parte do processo, não veio nem o processo todo, eu estou aguardando que nos enviem o projeto todo, ou o processo todo. Mas o que eu estou colocando, senhor presidente, é que para nós fica praticamente, e eu não falo só por mim, acho que para os demais deputados que queiram acompanhar os projetos, fica praticamente inviável, como agora acabaram de chegar 5 ou 10, como disse o deputado Requião, 10 mensagens, que nós sabemos que tem mérito, deputado Fruit, tem mérito que são doações diárias, mas que fica absolutamente impossível de você fazer qualquer tipo de avaliação. Primeiro porque algumas delas têm vindo, e nós não temos pedido vistas, nem apresentado emendas para poder fazer com que as coisas andem. Se fôssemos fazer daquela forma como foi feita a PEC, por exemplo, né, no rito acelerado, e nós discordávamos do rito acelerado, nós teríamos que fazer o pedido de vista em todas elas, todas as mensagens, e obviamente que não seria possível que muitas delas pudessem ser aprovadas este ano, sabendo-se que no ano que vem nós teremos um ano eleitoral onde ficará impedido o Estado de fazer as doações diárias que pretende para os municípios ou entidades. Ora, agora, se nós temos essa dificuldade, o Estado não tem. O Estado tem uma assessoria que, pelo menos em tese, deve ser muito mais eficiente, muito mais eficaz do que a assessoria de 1, de 2 ou de 3 deputados. Então, eu já adianto, senhor presidente, que não dá para colocar na nossa conta da oposição, se estes projetos foram lidos hoje, não forem aprovados esse ano. Porque não tem como, em pouco mais de 2 horas ou de 3 horas, se fazer aquilo que o Estado levou 10 meses para fazer, e não o fez. E eu me refiro especificamente ao projeto de lei número 106. E sei que o deputado Tiago tem concordância com isso, até porque, independente de partido de ser oposição ou ser governo, nós somos deputados e, como deputados, nós temos a obrigação, não o direito, a obrigação de fazer as leituras dos projetos que são, para nós, dados para que possamos dar os pareceres. Então, hoje, eu acho que o governo tenta fazer de um jeito muito acelerado, não sei quem assessora, mas quem assessora o governo, nesse momento, está fazendo de forma, a meu ver, equivocada. Não é possível que nós recebamos 10, 20, 30 projetos e tenhamos que analisá-los em poucos minutos, porque acho que isso é ruim, e depois dar os pareceres, ainda que a maioria estejam corretos, depois de dar os pareceres, vemos que não estão com todos os dados que são necessários, e isso faz com que nós tenhamos depois que fazer revisões e algumas vezes explicar por que fizemos determinadas votações que nem sempre são aquelas que gostaríamos de fazer. Da mesma forma, e é na mesma esteira, senhor presidente,
Ontem nós questionamos a aprovação do projeto 782, de diversos deputados, porque entendemos que não houve, para nós, não houve tempo hábil de acompanharmos qual a metodologia, de que forma chegou aos cálculos, né, e depois aqui, inclusive, cálculos que foram pelas assessorias que temos, que chegaram a um determinado número, foram contestados, e eu estou me referindo especificamente aos municípios que são lindeiros ou são próximos, são banhados pelo Rio Paranapanema, de Alvorada do Sul a Terra Rica. São cerca de 32 municípios que nós questionamos a forma como foi feito, o valor como foi feito, porque nós não chegamos ao mesmo cálculo. Havia, deputado Tercílio, Vossa Excelência, que é um dos autores do projeto, havia um número de 17 milhões, originalmente, nós chegamos a um número diferente. Tentamos, na manhã de hoje, entender de que forma se chegou aos 17 milhões, entendemos que é pela área ou pelo coeficiente, entendemos que alguns daqueles municípios que estão com, por exemplo, o município que tem 1.100 km² e tem 80 km de área alagada, essa área talvez esteja nesse município, dentro dessa área de 1.100 km, mas não esteja contemplada, mas nós não conseguimos saber. Ontem foi colocado que a Cefa que enviou esse projeto para que fosse apresentado por diversos deputados, e aí algumas perguntas que nós nos fazemos, e obviamente que não será respondido hoje, mas que nós, na sequência, deputado, mas que nós iremos fazer esse pedido de informações à Cefa. Primeiro, os coeficientes que foram apresentados no anexo 1 da emenda, se eles referem-se apenas ao fator área. Se sim, se referem-se ao fator área, porque eles não foram apresentados em metros quadrados, como está especificado na lei. O inciso 5º determina, aspas, 2% considerada a área territorial do município em relação ao do Estado, em metros quadrados, conforme os registros atualizados fornecidos pelo Instituto de Terras, Cartografias e Florestas, ITCF. A segunda pergunta que nos fazemos é que, ao conferir os dados do fator área, que é o último dos fatores que incidem para que seja feita a distribuição do ICMS, ao conferir os dados do fator área, percebemos que na tabela 2020 da distribuição do FPM aos municípios da emenda possuem área considerada maior que a área real do município. Esses dados são do IPARDES, contrariando o texto da lei. Quais critérios foram utilizados para o estabelecimento destes índices? Estou falando de um projeto que foi assinado por vários deputados, mas nós realmente não conseguimos chegar ao índice que se adotou, porque em alguns casos, e aí obviamente que nós queremos entender o porquê disso, em alguns casos os dados do IPARDES somados são inferiores aos dados dos municípios somados. O IPARDES chega a pouco mais de 199 mil km², e os municípios somados têm 200 mil km². Todos os municípios do Paraná, obviamente, né? Não esses 32. No terceiro ponto, temos conhecimento que um parecer da PGE, que diz que os critérios para a distribuição do FPM não poderiam ser alterados já para 2020, apenas para o ano 2021, considerando que os municípios utilizaram a tabela já publicada para elaborar as leis orçamentárias do ano que vem. Ou seja, as tabelas já foram publicadas, os municípios, com base nessas tabelas, fizeram as suas projeções para elaborar os seus orçamentos. E segundo as informações que nós recebemos, por isso vamos formalizá-las para que tenhamos isso oficial, a PGE entende ou entenderia que os critérios não poderiam ser alterados. Os responsáveis por elaborar a tabela do anexo 1, professor Tercílio, da emenda, consideraram, eu não sei quem elaborou, mas obviamente que não necessariamente os deputados, mas que apresentaram, mas quem elaborou, consideraram o impacto da medida nos demais municípios do Paraná, que invariavelmente poderão receber menos recursos do FPM. Eu faço essas ponderações, senhores deputados, porque ontem à noite... Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Depois que eu saí daqui, eu estive com alguns técnicos para que nós pudéssemos entender o imbróglio
do projeto 782. E, obviamente, que nós estamos justamente isso, deputado. Nós queremos entender. Nós queremos entender. Eu creio que o deputado Romanelli, eu não lhe concedi a parte, mas acredito que Vossa Excelência vai usar o horário do governo. E nós vamos fazer, pelo que nos informa o presidente, teremos sessões até a quarta-feira. Além da sessão normal, sessões extraordinárias. Nós vamos fazer um pedido de informações amanhã, à Cefa, para que a Cefa nos explique qual a forma, qual a metodologia, qual o critério que foi adotado para se elaborar essas tabelas. E, claro, que, sem perder de vista aquilo que eu já falei várias vezes aqui, a partir da publicação da lei, vamos... Para concluir, deputado, por favor. A partir da publicação da lei, vamos entrar com uma medida, uma ação direta de inconstitucionalidade por entender que o projeto é inconstitucional porque trata de dois assuntos diferentes na mesma lei. Independente de entrarmos com uma ADI, nós queremos entender como é que se chegou a essa tabela, porque realmente é quase impossível e impraticável entender isso. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.